Olá, amigos do portal Tribuna do Norte, da Tribuna do Norte. Estamos aqui mais uma vez com o Esportes de Primeira. Dessa vez um Esportes de Primeira muito especial, um debate sobre o campeonato estadual que começa neste domingo aqui no Rio Grande do Norte. Aqui comigo hoje, Pedro Neto, Ferdinando Teixeira, comentarista da Rádio Globo Natal, para falar muito sobre o campeonato estadual. E lá de primeira, logo de cara, eu vou perguntar a vocês dois: o que esperar desse campeonato estadual? Primeiro os mais velhos, Fernando? Os mais velhos, né? Fala, Pedro Neto. Olha, Itamar, antes de mais nada, boa tarde. Mais uma vez, parabenizar vocês pelo programa. Itamar, eu acredito que o campeonato estadual tem tudo para ser o melhor dos últimos anos. Nós temos hoje um campeonato estadual enxuto e principalmente com patrocinadores, com pessoas chegando. O presidente Zé Vanildo realiza um grande trabalho e os clubes estão bem mais à vontade para participarem desse campeonato financeiramente do que em anos anteriores. Porque se vocês analisarem friamente e lembrarem, nós tivemos até o ano passado equipes, clubes reclamando que não poderiam ou não deveriam disputar o campeonato porque não tinham dinheiro nem mesmo para pagar os jogadores, a inscrição dos jogadores. E hoje nós não estamos vendo isso. Estamos vendo sim os clubes contratando bem e buscando justamente cada vez mais essa parceria com a federação. Então eu acredito que tenhamos um grande campeonato estadual de 2013. Agora, Fernando, a gente chega agora, infelizmente, com a notícia dessa morte trágica aí do volante Neto Maranhão, do Potiguar. Isso não dá meio que um contrabalanço no que o Pedro está dizendo? Esse profissionalismo existe realmente? Ou a gente vai ter um campeonato com clubes semiprofissionais? Porque faltou médico, por exemplo, para atender o jogador. Eu acho que, bom, prazer estar aqui com vocês de novo, parabéns pelo trabalho. Eu acredito muito nisso que o Pedro falou. Eu acredito que nós vamos ter um grande campeonato. Agora, nós precisamos nos profissionalizar. Os dirigentes precisam botar de todos os clubes, não é de ABC América, é de todos os clubes, que o futebol marcha para uma profissionalização para valer. Ou você profissionaliza, ou vai ficar dependendo de uma esmola de um prefeito, quando tiver vontade de lhe dar, ou de um torcedor rico, que não vai aguentar mais, porque o futebol hoje está muito caro. Tem que ser muito rico. Né? Teria que ser milionário, então, ou então você vai fechar. Então, o amadorismo, o futebol de várzea tem que ser na várzea. O futebol profissional, aí sim, tem que se profissionalizar. Eu acho que não se pode abrir mão, não se pode evitar uma morte, uma parada cardíaca. Não se pode evitar. Na hora que ela vier, ela veio e acabou. O infarto de miocárdio alto, ele vai dar. Agora, o que não pode acontecer é não se tomar as medidas preventivas, que inclusive hoje é lei. Pois é. É obrigado, tem medidas que são obrigadas a serem tomadas. Nesse caso específico, Neto Maranhão, que você falou, foram tomadas? A grande indagação, né? Nós da Rádio Globo, há pouco tempo, entrevistamos uma menina da TV, lá de Mossoró, que acompanhou de perto, acompanhou até o hospital o jogador, e ela levantou dúvidas. Eu não sei se os exames foram feitos. O que é uma pena. O que é uma pena, é uma né? pena, e aliás, não só uma pena, é uma falta de responsabilidade por parte do clube. Agora, Fernando e Pedro, a gente teve os depoimentos de muitos colegas nossos, né, falando sobre o campeonato estadual, e o interessante, a gente começou exatamente com essa história, falando da profissionalização do campeonato. O professor Everaldo Lopes, colunista da Tribuna do Norte, falou dos princípios, né, do princípio do campeonato no Rio Grande do Norte, como era. Vamos ouvir o que o professor Everaldo Lopes falou sobre o campeonato do estado. A história do futebol no Rio Grande do Norte realmente começou com o campeonato estadual. Na verdade, não era um estadual, porque as equipes eram todas da capital. Então, a ABC América foram os primeiros clubes realmente que se formaram. Em seguida, vieram equipes menores, equipes sem muita expressão, e não havia ainda o estádio Juvenal Martins. Era um campo descampado, apenas cercado com varas, uma coisa muito primária. Realmente, como todo começo, eu acho que em toda parte, foi assim que o futebol foi crescendo lentamente, mas o começo foi muito precário e Natal não podia ser diferente. Sempre o campeonato começou com o ABC América, desde os primórdios, de 1918, quando foi disputado o primeiro campeonato aqui no Rio Grande do Norte, a ABC América assumiu a postura de clubes mais importantes, que tinha mais torcidas, mas lentamente foram chegando outros clubes e também foi dando uma certa movimentação a esse campeonato. Mas já agora, há 10 anos atrás mais ou menos,
houve um campeonato estadual que largou sem ABC América. Foi quando foi criada a Copa do Nordeste e uma das exigências das empresas que patrocinavam era de que a ABC e a América ficassem afastados do estadual, para que fosse medida a qualidade técnica das equipes e assim por diante. E agora se repete, 10 anos depois, o campeonato estadual largando apenas um clube de menor expressão. O professor Everaldo Lopes relembrou uma coisa interessante e aí a gente já volta para o momento atual. Está sendo repetido agora, né, Pedro? Regulamento começa sem os dois clubes principais da capital. Como é que você vê, o que você acha desse regulamento? Com muita naturalidade. Você, na realidade, você não pode atender dois senhores ao mesmo tempo. Então, se você tem ABC e América aqui, você tem CRB e AS em Alagoas, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Icasa no Ceará, esses clubes não podem participar e das vezes em que participaram, você mesclando o campeonato estadual com a Copa do Nordeste, não deu certo. Então, no primeiro momento, que é a primeira fase, esses clubes não participarão do primeiro turno na primeira fase. A partir da segunda fase do primeiro turno, retornam. Eu vejo isso, Itamar, com muita naturalidade, digo mais, vejo isso como algo positivo, porque aí os outros demais clubes, no nosso caso, que os oito demais clubes, poderão eles brigar entre si e aí, quem sabe, aparecer um ou dois para disputarem com a ABC América, não apenas o primeiro turno, mas quem sabe o campeonato inteiro. Isso já aconteceu em anos anteriores em relação, por exemplo, à produtividade dos clubes do interior. Já saíram campeões do interior. Você acha possível, Fernando, que dessa vez, com esse regulamento, alguém do interior venha surpreender? Precisa se profissionalizar. Não é só contratar um jogador ou outro, né, conseguir quem pague um ou outro. Precisa se profissionalizar. Estruturar as equipes para poder o jogador sentir sustentação, o treinador, a comissão técnica, essa coisa. Né? Agora, sem sombra de dúvida, a primeira fase, que muita gente pensou que a ausência da ABC América enfraqueceria, melhor dizendo, a ausência deles enfraqueceria a primeira fase, eu acho que foi exatamente o contrário. Eu acho que estimulou, emulou demais a primeira fase e os clubes participantes, principalmente por causa da vaga da Copa do Brasil. Essa vaga vai ser uma luta muito grande, até porque todo clube se acha no mesmo tamanho agora. Todos os clubes são do mesmo tamanho. Então, quem chegar na frente vai ganhar um prêmio grande, que é uma vaga na Copa do Brasil, que quem souber aproveitar vai ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma. Financeiramente, é uma das melhores competições para se jogar. É. Agora, quem falou com a gente também foi um colega de vocês da Rádio Globo Natal, o Santos Neto. Ele falou sobre uma coisa super importante, que é a importância do campeonato estadual. Muita gente diz, vamos acabar com o campeonato. Santos Neto falou com a gente sobre a importância do campeonato estadual. O campeonato estadual, ele é importante. Agora, se a gente for comparar com os anos anteriores, de um passado mais recente, a gente vai observar que ele foi mais importante. Óbvio que você perguntar hoje para o torcedor se ele quer ver o seu time campeão, ou se ele quer ver o seu time tendo acesso no Campeonato Brasileiro, por exemplo, chegar à Série A, mais de 90%, tenho certeza, que o pessoal vai optar pelo Campeonato Brasileiro. Isso é fácil da gente constatar. Se a gente observar, o torcedor do ABC ultimamente, ele fez mais festa porque foi campeão estadual ou porque foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do América, ele vibrou mais quando foi campeão ou ele teve uma vibração maior quando ele voltou à Série A do Campeonato Brasileiro? Inegável que o torcedor do América fez mais festa quando o América voltou para a Série A. Então, é lógico que se você comparar hoje a participação no Campeonato Brasileiro e no estadual, o brasileiro vai levar a vantagem. Agora, este campeonato estadual de 2013, ele tem um molho especial. Qual é o molho? É o Campeonato Nordeste. Porque o campeonato estadual, além de colocar as vagas para a Copa do Brasil, também vai colocar para a Copa Nordeste. Então é preciso se fazer uma boa campanha no estadual para se garantir no Campeonato Nordeste do ano seguinte e também na Copa do Brasil. Campeonato estadual é importante? É importante. Agora, já foi muito mais no passado. Opinião de vocês, você acha que uma alegria tira a outra? A alegria de subir diminui a alegria de ser campeão estadual, por exemplo? Não, eu acho que a alegria se somam. As alegrias se somam, né? Agora, é como o Santos falou, tem a alegria mais
mais demonstrada, né? Em número maior, o torcedor vibrou mais. Até porque a badalação é muito maior de uma ascensão para a Série A do que um campeonato. O americano vibrou muito esse ano porque fazia 8 anos, se não me engano, que não ganhava um campeonato estadual. Então foi um extravasamento assim, de uma coisa que estava meio sufocada. Mas eu acho que ainda chama muita atenção. O campeonato desse ano, eu estou vendo com uma coisa meio diferente, assim, eu acho que vai ser. A Copa do Nordeste vai mandar de volta a BC América com dinheiro extra que eles não tinham ano passado, com os times montados com ritmo de jogo em jogos grandes, né, da Copa do Nordeste de volta para o estadual, e os times no estadual que estarão participando e estarão com as equipes já definidas em ritmo de jogo, em ritmo mais forte, e aí será uma segunda fase extremamente disputada e gostosa de se ver. Bom, a gente está falando de campeonato estadual, é óbvio, e muito se falou, e vocês já comentaram no começo, Ferdinando e Pedro, sobre a questão da organização do campeonato estadual, que essa organização e os clubes precisam se profissionalizar e o próprio campeonato também teve que se profissionalizar. Felipe Gugel, nosso repórter e colega da Tribuna do Norte, falou justamente sobre essa questão da organização profissional do campeonato estadual. Vamos ver o que o Felipe tem para falar. Sem dúvida, o Rio Grande do Norte avançou na organização do seu campeonato estadual. Hoje em dia, o clube já sabe a tabela desde o início do campeonato, sabe os adversários que vão enfrentar em cada rodada, sabe quais as datas dos jogos, sem alteração, sem nada. Então eu acho que, ao contrário de outros campeonatos que existem pelo Brasil, um campeonato com 10 times é o ideal para que o estadual continue forte e continue atraindo público aos seus estádios. A estrutura dos estádios, não sei se melhorou ou não. Aí eu lhe respondo por quê. Porque aqui em Natal não tem mais estádio, só tem o Machadão e o Frasqueirão. A estrutura do Frasqueirão é o melhor estádio do Rio Grande do Norte. Temos o Nazarenão em Goianinha. Por mais que pese toda a boa vontade da Prefeitura de Goianinha, ainda é um estádio um pouco pequeno para o América, que vai se transferir para Ceará-Mirim, na Série B do Brasileiro. Ainda temos o Nogueirão, o Marizão em Caicó, que está completamente abandonado lá. Os estádios do Rio Grande do Norte, na verdade, são um grande pesadelo dos clubes. Tirando o Frasqueirão e o Iberezão em Santa Cruz, eu acho que a gente tem que melhorar muito os estádios aqui em Natal, sem falar, é claro, no Nazarenão, que a Prefeitura conseguiu fazer uma boa reforma no estádio, mas ainda fica muito aquém para um belo estádio de futebol, como o futebol daqui do Rio Grande do Norte merece. Pedro Neto, a organização do estadual melhorou e nisso você incluiria, por exemplo, a questão dos estádios? Não, em relação aos estádios, é completamente defasado ainda. Concordo com o que o Felipe falou. Apenas o estádio Frasqueirão, que você diz assim, é um estádio. O estádio Nazarenão, por mais que a prefeitura tenha boa vontade, que fique bem claro isso, mas deixa a desejar ainda, principalmente no quesito tamanho, né? O número de torcedores que poderão ter acesso. O Iberezão era bem administrado na época do ex-prefeito, há 4 anos agora praticamente abandonado. Esperamos que a Prefeitura de Santa Cruz consiga recuperar. Nazarenão é uma tristeza única, impressiona, Itamar, o descaso das autoridades. Marizão em Caicó. O descaso das autoridades estaduais, tá certo? O estadual com o Marizão. Completamente abandonado no estádio que é nosso, pertence ao governo do estado. Nogueirão, aquela velha briga que existe, que não vai deixar de existir nunca, é da Liga, é da Prefeitura, é do governo, de quem é? Ninguém sabe. Por causa disso, ninguém mexe. Então, qual é o grande lance hoje? É esperar que o Barretão fique pronto, né, uma estrutura muito boa, totalmente de uma única pessoa, vamos dizer assim. Ali é uma coisa dele, não tem nada com prefeitura nem governo. E o Luiz Rios Bacurau, que o Alecrim não, mas que o seu presidente locou por 5 anos e fez uma grande reforma. Eu espero que tenhamos melhoras daqui para frente, até porque o Arena das Dunas, o ano que vem, será entregue. Então, nós vamos ter praticamente na Grande Natal 5 estádios para 3 clubes. Nós teremos Barretão, Nazarenão, o Periquitão, o Frasqueirão e a Arena das Dunas. A gente só vai perder para Buenos Aires, só né? Para Buenos Aires. Mais ou menos 7 estádios. Mas ali são os clubes, né? Mas isso tudo, né? E a gente espera que isso, o professor Ferdinando, o Pedro e o pessoal de casa, transforme ainda mais, não só a competição estadual, como todo futebol e uma coisa apaixonante que é. E o Ricardo Silva, nosso repórter da Rádio Globo Natal, falou sobre essa paixão que ele tem aí pelo campeonato estadual.
O estadual realmente é empolgante. Primeiro que, vamos dizer assim, a libido de uma rivalidade entre ABC e América continua sendo sempre grande. Eu não vejo rivalidades entre Sport e ABC, entre Santa Cruz e América, isso quando eu falo em termos de Copa Nordeste, apesar de ver a competição como sensacional e necessária para os clubes do Rio Grande do Norte. Mas eu acho que o estadual tem tudo isso e muito mais, é básico, é como a gente aprender a somar. Se você vai ser engenheiro, você precisa aprender cálculo diferencial e tipos de cálculos que o leve a construir um edifício. Mas se você não souber as 4 operações, praticamente você não vive. É isso que é o estadual. É o básico. Dá garantia para você disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e vaga na Série D, que dependendo da sua performance, pode levá-lo da Série D a C, da C a B e da B a A, por que não? Então o estadual é como se fosse o aprendizado. E eu acho que por isso é um campeonato com muitas nuances e que está sensacional. O presidente José Vanildo tem feito muito bem essa competição, tem trabalhado para melhorar cada vez mais. É claro que pequenos erros vão acontecer, mas eles podem ser superados, eles podem ser eliminados com o passar do tempo e torna esse campeonato muito legal. Eu costumo dizer e usar até uma palavra que não é muito usual, eu sou tarado por campeonato estadual. Então está falando aqui um suspeito que gosta muito dessa competição. Olha, o campeonato estadual mais empolgante do qual participei nesses anos todos de crônica esportiva, se não me engano, foi em 2006. Eu não tenho a data precisa, mas eu tenho a impressão que foi 2006. O Alecrim chegou na última rodada precisando marcar 4 gols na equipe do São Gonçalo e isso aconteceu lá no estádio Tenente Luiz Gonzaga. Aliás, eu narrei esse jogo para a Rádio Globo e não me esqueço nunca do peso que isso foi nos alecrinenses e do peso que foi tirado de uma equipe que tem 6 títulos estaduais, que já disputou o Campeonato Brasileiro da Série A, ficar de fora de uma competição como o Campeonato Estadual da Vindouro, no caso seria em 2007. É claro que o Alecrim passa por muitas questões e precisa disso muito, mas aquele campeonato, com este jogo final, com as nuances, com o clima, a ansiedade, a expectativa do que poderia acontecer com esse time, foi o campeonato mais legal que eu transmiti até hoje. Do tarado Ricardo Silva, pra gente aqui pelo estadual. Para concluir, o que vocês esperam? Aliás, não é nem o que vocês esperam, vocês já falaram no começo. Tem favorito? Pedro Neto, Fernando Teixeira, tem favorito para o campeonato estadual? Eu acho que não. Eu acho que o favorito é o começo da competição. O andamento da competição é quem vai dizer quem é favorito. Eu acredito muito no campeonato muito equilibrado, bem disputado. 3, 4 times, pelo menos 4 times brigando bem. A ABC e a América, obviamente, pintam como favorito, os dois. Entre os dois, eu acho precipitação nessa hora, a gente indicar um dos dois favoritos. Obrigado, Ferdinando. Um abraço. Pedro Neto, tem favorito? Olha, eu corroboro com o Ferdinando. Na realidade, eu vejo a ABC e a América, não pode ser diferente, como favoritos. Não nessa ordem, tá? Até porque eu entendo que o América hoje tem uma base melhor do que o ABC. O América manteve mais jogadores de 2012 do que o ABC. Mas quando você fala de ABC, América, América, ABC, você não pode apontar um favorito de imediato. E eu espero que os demais clubes, principalmente o Alecrim, que mudou da água para o vinho na teoria, vamos ver agora na prática, que possa brigar junto com a ABC e América e quem sabe Santa Cruz e Baraunas também. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a vocês. Olha só, um abraço a todos vocês. Esporte de Primeira volta na próxima segunda-feira com mais e mais debates sobre o esporte do Rio Grande do Norte, com mais campeonato estadual. Mas antes você fica aí com o recado do Santos Neto, da cobertura da Rádio Globo Natal no campeonato estadual. A Rádio Globo, mais uma vez, vai fazer a cobertura completa do campeonato estadual. Esse ano um pouquinho diferente. Por quê? Temos, paralelamente, a Copa Nordeste. Então teremos jogos no mesmo horário. E aí a emissora vai optar qual é o jogo mais importante. Agora, quando o ABC e a América, os dois clubes, entrarem no campeonato estadual, aí praticamente o campeonato vai ficar numa posição mais privilegiada, porque entraremos na Copa Nordeste no mata-mata, no sistema classificatório. Vamos torcer para que as nossas equipes estejam na segunda fase da competição. Mas se por um acaso uma não estiver, então o campeonato estadual vai ganhar mais fôlego com as participações de ABC e América. O futebol na Rádio Globo, ele tem prioridade. O torcedor já sabe disso. Então, transmissão esportiva é prioridade nossa. Seja campeonato estadual, seja Copa Nordeste, seja campeonato brasileiro. Em resumo, cobertura total do campeonato estadual. E contamos com a sua audiência. É isso, Santos. Um abraço a todos.